Olá, estamos no Forte de São João Batista, em Angra do Heroísmo. Foi aqui que mais de 700 alemães foram obrigados a viver durante 3 anos, a quando da Primeira Guerra Mundial. Falo de homens, mulheres e crianças. É para não deixar morrer esse episódio da nossa história que surge o filme documental Concentrados. Dentro do campo, organizaram escolas suas de engenharia, náutica, línguas e inclusivamente aprendem o português. Exercitam-se na ginástica, fazem música e, imaginem, têm até teatro. Claro, está tudo organizado por eles, com as necessárias licenças da autoridade militar. A película do realizador José Vieira Mendes parte de um álbum de fotos inéditas tiradas por um prisioneiro e, entretanto, doadas ao Museu de Angra, e também do documentário terceirense de António Luís Costa. Juntam-se os conhecimentos do historiador Sérgio Rezendes, depoimentos de 2 descendentes de prisioneiros, excertos da imprensa local do início do século passado e banda sonora, em grande parte, do compositor jorgense Francisco Lacerda. Eu nunca tinha ouvido falar desta história, não é? Sabia da participação portuguesa na Segunda Guerra Mundial, sabia que de facto o Forte São João Batista tem sido tradicionalmente um forte de alta segurança, onde estiveram presos políticos do Estado Novo, onde esteve o Gunhana, onde esteve o rei Dom Afonso VI, mas não sabia, não me passava para a cabeça que tivessem cá, durante a Primeira Guerra Mundial, fosse um campo de concentração ou um depósito de concentrados civis alemães durante a Primeira Guerra. Portanto, como eu, acho que a maior parte dos portugueses não conhece a história. Suponho que até alguns dos angrenses não conhecem a história, até porque há muito poucos testemunhos e há muito poucos sobreviventes dessa época, não é? Os primeiros chegaram a 1 de maio de 1916 a bordo do navio Sagres. Esperava-os um campo de concentração sem tortura nem maus tratos, mas com a liberdade limitada pela própria muralha, embora com a possibilidade de banhos de mar no fanal. Escola, teatro, atividades desportivas e de lazer, de tudo organizaram. Que havia alguma relação com o tempo em que nós vivemos agora, a guerra, a pandemia, enfim, uma conjuntura política internacional e europeia que se assemelha muito com esse período da Primeira Guerra Mundial. E o que demonstra nessa altura, mais uma vez, o governo português e a República Portuguesa, a nova República Portuguesa dessa altura, é uma grande tolerância e uma grande preocupação em criar uma boa imagem internacional de Portugal. E como um país tolerante e que aceita de bom grado os estrangeiros. Que eu acho que esse ainda é um bocadinho, apesar de tudo, é a imagem ainda hoje de Portugal, não é? Ao todo, dentro da fortaleza encontravam-se cerca de 1000 pessoas, contabilizados os quase 300 militares que tinham de assegurar o bem-estar dos alemães. O cuidado com os presos levou a que chegassem a viver em melhores condições do que a própria comunidade angrense. Durante 3 anos, viveram de forma organizada e dividida por classes sociais. Eles criaram a sua sociedade, não é? Representada, no facto, nas 3 ordens da mesma. Portanto, a classe mais rica, a classe mais pobre, e essa distribuição funcionava também dentro do forte, não é? Porque os mais pobres ou os mais cozinhavam para os mais ricos. E na generalidade isso refletia-se também nos prisioneiros, porque a maior parte, digamos, dos mais ricos eram famílias de origem alemã, que viviam no continente no continente, eram técnicos também dos cabos submarinos do Faial, eram outras pessoas que viviam nas antigas colónias portuguesas, que vieram para aqui e que os bens foram confiscados pelo Estado porque eram pessoas, sobretudo as que estavam em idade militar. Todos os outros eram os tripulantes dos navios que foram apresados nas costas portuguesas, ou no território português e no ultramar. E, portanto, eram os mais pobres e foram esses que serviam. Augustus Paulus foi um dos 3 alemães que preferiu permanecer na ilha após ser libertado, tendo a sua descendência chegado aos dias de hoje. O meu avô alemão, ele estava embarcado num navio alemão que foi aprisionado na ilha de São Miguel, no porto de Ponta Delgada, quando Portugal decide aprisionar os navios alemães que estavam aportados nos portos portugueses. E ele de imediato foi aprisionado para vir para esse depósito concentrado. Ele estava a trabalhar na cozinha do navio, veio para aqui, esteve aqui durante esse período, depois, ou melhor, durante esse período acabou por conhecer a minha avó,
E isto também nos prova que havia uma certa tolerância e que eles tinham convivência com a sociedade terceirense. Conheceu a minha avó, acabada a guerra, ele decidiu não voltar para a sua terra e decidiu ficar cá e abrir uma indústria de charcutaria, que era qualquer coisa que não existia aqui na Terceira, e existia sim na terra dele, em Frankfurt. Ele era de Frankfurt, todos nós nos lembramos das salsichas alemães, etc., da variedade que existe, e ele passou a matar e a transformar o porco, a carne do porco, de uma forma muito diferente daquela que se fazia aqui. Portanto, criou uma indústria de charcutaria. Concentrados, reconstrói a memória histórica do campo de prisioneiros capturados em Portugal e nas suas colónias de então. Depois da estreia ao público no Centro Cultural e de Congressos de Angra, com grande adesão, o realizador espera levar a película a festivais nacionais e internacionais.